Então vamos continuar agora falando de fazer seleções dentro do nosso conjunto de dados, mas agora usando alguns critérios mais lógicos, ao invés de pegar simplesmente a posição do objeto. Vou olhar aqui de novo para uma planilha. Alguns de vocês já devem conhecer o uso do autofiltro, né? Que é aquele recurso que você coloca aqui na primeira linha, você pede para ele fazer o autofiltro, e aqui eu consigo colocar, então, por exemplo, selecionar, pedir para ele mostrar só as cidades que eu quero, né? Por exemplo, só Amparo, eu tenho um registro, só Araxá, também vai ter um registro só. Posso colocar aqui, por exemplo, estado, quero selecionar só aqueles que são do estado de Goiás. Então, selecionei aqui, quero todos os estados menos Espírito Santo. O que a gente vai fazer agora no R é mais ou menos isso, é criar um filtro para a gente pegar os dados seguindo esse critério. Então vamos lá no R para a gente ver como é que a gente faz esse tipo de filtro lá. Antes de falar de um filtro para uma planilha, né, como a gente falou, né, para um data frame, eu vou mostrar com um vetor. Então olha só, vou criar aqui um vetor de números de 1 até 10. Então o vetor está criado. Eu quero selecionar agora todos aqueles que sejam iguais a 10. Então números igual. A gente já falou disso antes, né? A comparação é sempre igual a igual a 10. Se eu rodar isso, eu tenho que o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono não são iguais a 10. Apenas o décimo vai ser igual a 10. Esse exemplo é bem trivial. Eu posso perguntar quais são os números que são maiores que 3. Então ele me disse aqui, ó, os maiores que 3 são os que estão na posição 4 até a posição 10. Eu posso usar esse recurso aqui, essa informação, para selecionar um subconjunto de dados dentro desse vetor. Como? É só colocar esse filtro, né, essa expressão, dentro dos colchetes. Olha só. Então agora eu vou pedir dentro do meu objeto números, apenas os números que são maiores que 3. Pronto, ele trouxe aqui aqueles números que são maiores que 3. Como é que isso funciona de verdade? O R interpreta o falso como um 0 e o true como 1. Então, a hora que eu estou passando esse vetor aqui de valores verdadeiros ou falsos, o que eu estou passando para ele é: pegue todos os valores que são true e não pegue todos os valores que são falsos. E com isso eu consigo criar então um filtro, da mesma maneira que eu criei lá na planilha, né? O filtro aqui eu tenho uma condição lógica, então eu posso criar tanto por uma relação de identidade, como aqui, né, números igual a 10, ou uma relação de comparação, menores, maiores, menores iguais. Posso fazer tudo isso dentro do R, sem problema algum. Vou fazer agora um outro exemplo. Então olha só, agora a gente tem um outro vetor com números aleatorizados, né? Então eu vou aqui pegar, fazer de novo, rodar. E agora eu quero pegar todos que são maiores que 10. Então, aleatórios maiores que 10. Se eu simplesmente rodar isso, ele vai me dar true and false para cada um deles. Agora eu posso usar aleatórios, e aqui dentro eu coloco então aquilo que eu quero pegar. Aleatórios maiores que 10. Pronto. Então ele fez um subconjunto usando as informações do filtro que eu passei para ele. Uma das coisas mais interessantes aqui é que eu posso combinar filtros diferentes. E para essa comparação, a gente tem 3 símbolos que a gente precisa lembrar. Então a gente tem esse símbolo aqui de E comercial ou ampersand, a barrinha vertical e exclamação. O que eles significam? Esse E comercial ele vai significar e, ou seja, eu vou somar duas condições. A barrinha eu vou fazer ou uma condição ou outra condição, né? Pode ser as duas ou pode ser só uma das duas condições. Enquanto que a interrogação significa negação, ou seja, o contrário daquilo que está depois da minha condição.
Vamos ver como é que isso funciona. Então aqui, se eu colocar aleatórios mais 10, aleatórios maior que 10, eu vou pegar os que são maiores que 10. Eu posso usar o filtro para pegar o contrário, um sinal de exclamação antes desse meu filtro. O que ele vai fazer agora? Ele vai pegar justamente o contrário da condição que eu tinha colocado. Ele vai pegar aqueles que são menores que 10. Então, lembre-se, exclamação significa o contrário do que vem depois. Tá? A negação, não. E o que acontece com o E, aquele E comercial? Então, imagine que eu quero pegar aleatórios, eu quero pegar aqueles que são maiores que 10 e, ao mesmo tempo, são menores de 40. Então, aleatórios menores que 40. Esses são os números que satisfazem as duas condições. Eles são maiores que 10 e menores que 40 ao mesmo tempo. A condição ou, a gente vem aqui, barrinha vertical, vou pegar todos aqueles que são maiores que 10 ou são menores que 40. Olha só a diferença. A relação de ou, ela normalmente vai colocar esse ou esse. Se for verdade para qualquer um dos dois, ela vai trazer. Nesse caso, todos os valores são ou maiores que 10 ou menores que 40. As condições se somam e eu acabo chamando todo mundo. Para entender um pouco melhor esses argumentos, negação, e ou, existe uma coisa chamada tabela verdade. Tabela verdade é uma coisa bem interessante de a gente olhar. Eu vou deixar aqui embaixo um outro vídeo explicando só sobre essa tabela verdade. Ela é muito importante para a gente fazer essas seleções, né? O que eu quero, com o que eu quero, poder fazer essa coisa um pouco mais intuitiva. Requer um pouco de treino, mas nos ajuda bastante a fazer esse tipo de seleção. Então, para a gente treinar um pouco, eu vou trazer de volta aqueles dados dos números falsos, para a gente poder fazer. Então, para treinar um pouquinho, eu vou trazer aquele conjunto de dados. Vou carregar ele aqui, para a gente lembrar deles. Então aqui, eu tenho ID, gênero, nome, endereço, cidade, estado, CEP e por aí vai. Digamos que eu queira selecionar apenas os homens desse conjunto de dados. Então eu vou molhar aqui a seleção então, da coluna que eu quero. Pronto. Então eu tenho aqui a coluna com male e female para gênero. Eu quero apenas os valores que são iguais a male, né? Ou seja, apenas os homens. Eu vou rodar aqui, ele vai me dar true and false para cada um daqueles valores. Eu posso usar isso aqui então como meu filtro para selecionar dentro do meu data frame as linhas que têm o valor male. Chamar de novo registros, abre e fecha colchetes, e para selecionar as linhas eu vou colocar então o meu filtro e vou colocar para todas as colunas. Se eu der run, olha aqui, eu só tenho então os homens desta coluna. Vejam que é o seguinte, esse filtro aqui ele vai me filtrar aquela coluna de gênero quais batem a condição homem, male. Aí eu vou usar esse filtro de true and false para selecionar as linhas inteiras. Vai no espaço das linhas, como está marcado aqui. Então aqui eu tenho um subconjunto apenas com os homens. Se eu quiser marcar aqui, eu posso atribuir isso a um objeto chamado homens. Posso também fazer um outro filtro. Se a gente olhar aqui, eu tenho a altura em centímetros. Vamos ver pessoas altas aqui. Então, registros, altura está numa variável chamada altura. Então, altura. Vamos colocar aqui a altura maior ou igual a 1,60. Ele está em centímetros. 160. Rodar. Pronto. Tenho aqui true and false também. True para quem tem mais ou igual a 160 centímetros. E false para quem tem menos de 160 centímetros. Posso usar isso aqui para fazer meu filtro. Então, registros altura maior ou igual a 160. Vamos ver o que acontece? Pronto, tenho aqui então outro subconjunto apenas com quem tem mais de 1,60 m. E agora, se eu quiser pegar os homens altos dentro desse conjunto de dados, eu preciso fazer os dois separados?
Não, eu posso fazer os dois ao mesmo tempo. Olha só. Vamos colocar aqui nas linhas, né? Eu vou colocar os dois filtros. Eu vou colocar tanto o fato de ser homem e o fato de ser maior que 1,60 m. E aqui eu só vou tirar esse espaço. E aqui eu vou então ter um subconjunto apenas dos homens maiores de 1,60 m. Pronto, está aqui. Todos eles são homens, declararam gênero masculino e possuem mais de 1,60 m. E eu posso também guardar isso então numa variável homens.altos. E aí eu vou ter então 56 homens altos dentro dessa planilha de dados, né? A gente pode olhar aqui, ó. Uma vez que eu tenho esse filtro criado, posso fazer o contrário. Então vamos agora usar o mesmo filtro para selecionar as mulheres altas. Eu poderia simplesmente colocar aqui então female, né, para sexo feminino, gênero feminino, mas eu posso colocar aqui a negação. Então eu vou pegar o contrário daquilo que é meio. Então se eu tivesse 3 gêneros ali, aquele que não fosse meio, eu vou pegar. Agora eu estou selecionando as mulheres, que também são altas, né, que também tem mais de 1,60 m. Agora se eu quisesse pegar as mulheres, se eu quisesse selecionar as mulheres menores de 1,60 m, eu posso também negar esse segundo. Aqui sim, eu vou pegar todos aqueles que não são homens e que não têm mais ou igual a 1,60 m. Pronto. Então aqui, 1,50 m, 1,59 m, e são mulheres. É um grupo pequeno. É claro que, se você já entendeu, eu poderia escrever isso de uma maneira mais simples de visualizar, né? Que seria, poderia fazer um filtro direto, né? Em qual gênero é igual, ó, female, e registros altura menores que 1,60 m. Ele vai me dar exatamente a mesma coisa. Essas duas expressões aqui vão me trazer o mesmo resultado, só depende aí de como você monta isso na tua cabeça para fazer a captura. Eu particularmente não gosto muito de usar a negação, porque parece que tem alguma coisa errada ali, mas os dois vão dar a mesma coisa. Então aqui eu vou dar mais um exemplo de como que funciona esses filtros, né? Então vamos aqui pensar se eu quero separar, por exemplo, todos aqueles que são do estado de São Paulo. Então, registros, a coluna UF, poderia ser tanto F quanto a outra, que tem o nome por extenso, igual SP, o que ele me dá, vou me dar aqui vários true and false. Eu posso então colocar isso dentro de registros, abre, vírgula, fecha colchetes, e aí a gente vai rodar isso aqui. Pronto. Aqui eu só tenho as pessoas que, nesse registro, moram no estado de São Paulo. E assim eu poderia fazer vários dos filtros, né? Estou vendo aqui que tem várias pessoas de Campinas. Então, e registros. Registros. Cidade. Igual. Lembre-se que são sempre dois iguais. Campinas. E aí a gente pode então rodar. Tá aqui. Tem 1, 2, 3, 4 pessoas que moram em Campinas, nesse conjunto de dados aqui. Tá bom? Uma coisa interessante que eu quero falar para vocês é o seguinte. Quando a gente faz um filtro desses, né, com as condições que a gente quiser, ele vai voltar para a gente um vetor de true and false. Por padrão, o R traz para a gente como true and false, sendo que o true vale 1 e o false vale 0. Então, esses vetores de true and false a gente pode usar para fazer contas com ele. Olha só,
Posso colocar aqui esse filtro, posso guardar aqui então como, eu vou chamar aqui de Campinas. Tá vendo que esse filtro aqui ele está redundante, né? Porque Campinas, nesse caso, só tem dentro de um estado, mas se tivesse uma cidade com o mesmo nome em estados diferentes, eu teria que usar esses dois níveis. Então eu vou criar aqui um vetor. A gente pode olhar esse vetor aqui. Tá aqui. Então, se a gente pode pedir uma soma desse vetor. Então, como a gente já viu lá atrás, posso pedir uma soma. Então, essa soma, ela vai me dar a quantidade de registros que tem true. Ou seja, fazendo a soma, a gente consegue saber a frequência, o número de pessoas que caem dentro desse filtro aqui, sem ter que ficar contando, tá? Então, olha só, Sum Campinas tem 4. Posso fazer a mesma coisa com esses filtros que a gente tem aqui em cima. Então, vamos ver quantos registros de mulheres abaixo de 1,60 m tem nesse registro. Vou só colocar aqui dentro do Sum, tem 15. Uma outra coisa que dá pra gente fazer, como é 1 e 0, a gente pode pedir a média desse vetor também. Essa média aritmética, ela vai me dar, então, uma porcentagem aqui, né, de 0,15, ou seja, 15% dos registros que a gente tem nessa base de dados caem dentro desse filtro, né, são mulheres com menos de 1,60 m. Então esses são dois truques que a gente pode usar. Então esse é o modo que a gente tem de contar os registros dentro de uma base de dados, respeitando algumas condições de seleção, né, como a gente quiser. Tanto contar os registros como ter a proporção desses registros dentro da base de dados como um todo. Então aqui eu tenho tipo sanguíneo como uma variável dentro desse meu conjunto de dados. E eu quero saber quantos registros aqui dentro, quantas pessoas aqui dentro são doadores universais de sangue. Lembra, doador universal é quem tem sangue do tipo O negativo, né? Então, tipo O com o fator RH negativo. Então, como é que a gente pode fazer isso? Bom, eu posso tanto criar um filtro do jeito que está aqui, né, como a gente já fez. Então, registros tipo sanguíneo igual a O negativo. E aí eu posso fazer a soma, né? E assim eu vou saber quantos tem. Então eu tenho 7 doadores aqui. Mas imagine que eu queira fazer isso, uma nova coluna, colocando se ele é ou não um doador universal. Imagine que eu quero criar então uma coluna, eu quero deixar bem claro quem é O negativo, ser doador universal. Como é que a gente pode fazer isso? Posso fazer esse filtro e depois editar manualmente, um por um, ou eu posso fazer isso de uma maneira mais simples. Como? Existe uma função if else. Praticamente essa função, o que ela vai fazer? Ela vai usar o filtro como um teste para selecionar as condições para a qual aquele filtro foi criado e retornar um valor ou outro, dependendo do teste. Olha só, se a gente colocar aqui, vamos criar aqui um vetorzinho A com valores de 1 até 10. Então foi criado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou colocar aqui se o A é maior que 5. Tá? Esse filtro a gente já viu. E aí o que ele vai fazer? Se ele for maior que 5, ou seja, se for verdade, vai colocar que vai escrever maior. Se for menor, vai colocar aqui menor. Então, vamos lá rodar. Então olha só, para todos aqueles que o filtro foi verdadeiro, né? Ou seja, todos aqueles que são maiores do que 5, ao invés de ele me responder true ou false, ele me respondeu o que eu pedi para ele colocar, maior, e aquele que era false ele trocou por menor. Essa função é bem útil quando a gente quer fazer um teste lógico
bem simples, com duas saídas só. E aqui eu posso fazer isso com o meu doador universal. Como assim? Ao invés de fazer essa expressão aqui, posso colocar o filtro que eu quero aqui dentro no primeiro argumento, vírgula. Se for isso, ele vai ser doador universal. E se não for isso, eu posso colocar como não universal, vai. E aí fechar. Vamos ver o que acontece. Pronto, ele me retornou, em vez daquele true and false, então ele me retornou não universal e universal para cada um dos registros, né, para cada uma daquelas linhas naquele banco de dados. Eu posso agora criar uma coluna e guardar essa variável. Então eu posso colocar simplesmente registros, abre, vou criar aqui então doador e vou atribuir a essa nova coluna toda essa expressão aqui. Tá, ela ficou um pouquinho maior aqui do que o da tela, posso quebrar aqui dando só um Enter, né, ela vai continuar pesquisando aqui embaixo. Vamos rodar e vamos ver então o comecinho desse arquivo como é que ficou. Pronto. Então agora eu tenho mais uma coluna no meu banco de dados, colocando para ser o doador. É universal ou não. Eu sei que essa aula foi mais extensa, eu tentei dar mais exemplos, mas justamente porque ela é essencial para a gente poder entender o que vai vindo pela frente, e é normalmente onde tem mais dúvidas, onde o aluno acaba patinando um pouquinho mais para entender o que é esse filtro, o que a gente está fazendo. Mas lembre-se, tem os canais para a gente conversar, a gente pode falar sobre isso, tragam as dúvidas que vocês têm, tragam as dúvidas que vocês têm para a gente conversar no nosso fórum de discussão, tá bom? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.